Senhor está aqui, amém? Já se moveu, tem se movido, veio do louvor, foi tão bom a gente se derramar, a gente junto com a igreja está adorando a Ele, e Ele está aqui conosco. Vira para o teu irmão e dizer: o Senhor está aqui. Então, um dia especial, onde o Senhor está, a liberdade, a cura, a transformação. E que você possa nessa noite ainda receber da palavra, algo que vai tocar o seu coração e te abençoar. Na semana passada a gente trouxe uma palavra sobre as armadilhas, que muitas vezes o nosso inimigo, que é o diabo, ele usa ou tenta nos alcançar. Eu quero falar brevemente algumas delas para que você talvez não veio na semana anterior, possa entender, porque a gente vamos continuar com essa palavra. Então, na semana passada, nós usamos o texto que está em 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Sabe, nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele é astuto. E a palavra de Deus nos diz que ele age como uma serpente. Nós lembramos lá em Gênesis, quando o pecado original entrou na humanidade, Satanás, em forma de serpente, ele seduziu a Eva e Adão, e eles caíram no pecado. E nós sabemos que essa astúcia de uma serpente continua, o inimigo continua por milênios tentando enganar, tentando plantar mentiras no seu coração, no meu, tentando nos desviar do reto caminho do Senhor. Amém, queridos? O inimigo sempre vai tentar te desviar do reto caminho do Senhor. Ele faz isso desde o princípio. E ele é teimoso, continua tentando fazer isso, te desviar e a desviar a mim dos retos caminhos do Senhor. Por isso a gente precisa estar sóbrio, por isso a gente precisa estar atento, por isso a gente precisa ter inteligência, prudência diante do nosso dia a dia, em cada circunstância, para que a gente não caia nas astutas ciladas do diabo. Geralmente ele age como um predador, ou ele age como uma armadilha, para de alguma forma tentar te capturar, tentar capturar o seu coração. Nós falamos de três armadilhas que o inimigo costuma usar. A palavra de Deus nos diz que é o que o mundo. Vou ler o texto para ficar mais exato. Em 1 João 2,15, 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui nós temos três dicas daquilo que está agindo no mundo, no sistema do mundo, tudo que nós vemos, tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, ele sempre vai estar agindo na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. E nós falamos dessas três armadilhas. Muitas vezes o diabo vai tentar, a concupiscência significa o desejo dos olhos, o desejo da carne, e a soberba da vida. Então muitas vezes o diabo ele vai tentar te enganar com a armadilha daquilo que você deseja, daquilo que a tua carne deseja, daquela necessidade. Muitas vezes astutamente ele vai colocar diante de você ofertas, coisas que vão te desviar do caminho. Amém? E ele usa isso, a consciência da carne, ou seja, o desejo da nossa natureza, da nossa carne, aquilo que é as nossas necessidades. Mas ele também, assim como ele iludiu Eva, ele ofereceu aquele fruto que era desejável aos olhos, era desejável ao paladar. Ou seja, ele tentou estimular, fazer Eva e Adão caírem
nesse pecado, né? Aquilo que está nessa armadilha, na armadilha da carne e na armadilha dos olhos. Nós sabemos que o mundo, ele muitas coisas nos atraem, não é mesmo? Por isso o diabo usa tudo que ele puder, visual, né? Muitas vezes, já comentamos na semana passada, o quanto o diabo tem usado para influenciar gerações após gerações, através daquilo que as pessoas veem na internet, não é mesmo? Pornografia, ele estabelece princípios, ele tenta colocar, incutir ideologias, pensamentos, através daquilo que você é atraído pelo que vê. Então nós precisamos estar atentos, né, vigiados nessa armadilha. E por último, como comentamos na semana passada, é sobre a soberba da vida. O que fez o diabo cair do céu, né? Houve uma guerra no céu, e ele se opôs a Deus, porque ele quis ser igual a Deus, ele se orgulhou, né? Ele se ensoberbeceu. E esse também é uma armadilha que o diabo muitas vezes usa. Muitas vezes ele não vai usar te derrubando, ele vai tentar te levantando, né? ou colocando no seu coração, plantando no seu coração orgulho. Isso também traz maldição, traz condenação sobre a sua vida, né? E a gente precisa ficar atento sobre isso, sobre a armadilha do orgulho e da soberba. Então, apenas esse resumo, que eu não posso falar muito, senão não vai dar tempo de novo, né? Então vamos parar por aqui, vamos seguir aquilo que a gente se propôs a continuar na palavra. Amém. Uma quarta armadilha que o inimigo usa, eu quero até ler o texto, está em Hebreus 12:15. Hebreus 12:15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O outro texto está em Efésios 6:16, diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sabe, uma das estratégias, uma das armadilhas que o inimigo usa no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é o ressentimento, é a amargura, né? É aquela falta de perdão, porque é como uma seta inflamada. A seta inflamada, que é uma flecha com fogo, e ela atinge o alvo e espalha, contamina. E o inimigo, ele é astuto nisso. Ele quer muitas vezes trazer divisão no meio da igreja, né, no meio do povo, a divisão entre irmãos, entre os nossos relacionamentos, em familiares, né? Essa é algo que o inimigo gosta de plantar. Claro que muitas vezes nós temos uma expectativa maior do que realmente é, né? A gente, na igreja, né, entre irmãos, nós temos expectativas maiores. Às vezes a nossa expectativa é desse tamanho e a do meu irmão é desse tamanho, né? E essa diferença de expectativas pode gerar ressentimento, pode gerar mágoa, pode gerar, né, dor ao nosso coração, porque há uma diferença de expectativa. E o inimigo pode usar isso. E fala aqui que isso pode contaminar a muitos, né? Essa raiz de amargura, essa pode trazer perturbação e pode nos levar a nos amarrar, né? Eu queria assim até aqui indicar para vocês, existe um livro, nós já citamos nesse livro, que é A Isca de Satanás, de João Bever. Se você digitar isso na internet, Isca de Satanás, João Bever, John Bever, você vai encontrar até alguns vídeos desse pastor, desse homem de Deus, falando sobre esse livro. Então eu mesmo
vi recentemente um vídeo de 30 minutos que explica muito bem o que é essa armadilha de Satanás, essa isca de Satanás para aprisionar cristãos, para aprisionar irmãos, né? Porque ele produz ressentimento e traz perturbação e destruição no meio das nossas vidas, e nos amarra. Em Provérbios 18:19 diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Sabe, então quando alguém que te ama muito, né, ou alguém que você ama muito, ele te ofende, aquilo muitas vezes tem um efeito muito maior do que qualquer pessoa te ofendendo, não é mesmo? Por quê? Nós temos expectativas maiores. Qualquer coisa que alguém te faça, que você ama demais, você espera que aquela pessoa não erre com você. Mas quantos já perceberam que não são perfeitos aqui? Todos nós não somos perfeitos, e a gente pode acabar errando mesmo sem querer, com um irmão ou com outra pessoa. E olha o que acontece quando um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. Ou seja, quando nós nos ofendemos, a gente começa a construir muralhas para nos separar. Eu não quero ser ofendido novamente. E essas muralhas, essas fortalezas, muitas vezes é nos nossos sentimentos, é no nosso coração, e isso vai nos trazendo divisão. E aqui fala, a Bíblia fala que esse irmão ofendido é como que inacessível, é como uma cidade fortificada. A cidade fortificada, o que é? É aquela cidade antiga, medieval, passado, onde existiam muralhas, não é isso? E nós também temos a tendência de produzir muralhas, de construir muralhas quando nos ofendemos. Se a gente não tratar disso de forma correta, essas muralhas podem trazer problemas para as nossas vidas, né? E nos deixar presos. O inimigo, o que ele quer fazer? Ele quer te deixar preso no seu ressentimento e na sua falta de perdão, na sua amargura. Esse é o objetivo. Porque uma vez que você está preso no ressentimento, você não vai conseguir fluir, você não vai conseguir abençoar outros. Isso vai de alguma forma roubar. Nós sabemos que o inimigo veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. E se ele puder plantar no seu coração uma seta inflamada de amargura, isso vai te neutralizar, isso vai te prender. E não só vai te prender, como pode também contaminar outros e tocar na vida de outros, porque você deixou aquilo crescer, aquilo se tornar uma cidade fortificada. Em 2 Coríntios 10, 3, 5 diz assim: pois embora vivemos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém, queridos? Mas a boa notícia é que você e eu, nós temos essas armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas que muitas vezes são construídas entre nós. As outras armadilhas que falamos, muitas vezes é algo você, né, no seu dia a dia, que você tem que enfrentar, alguma coisa interior, mas essa armadilha é algo que o inimigo quer plantar e neutralizar a sua vida e a minha vida, nos nossos relacionamentos com o corpo de Cristo, né, na sua família, muitas vezes, né, entre aqueles que você está próximo. E a gente precisa saber desarmar essas armadilhas com a graça de Deus. E importante é que reconhecermos, né, e termos essa certeza de que as armas que nós temos são poderosas para destruir essas muralhas que nós criamos nas nossas vidas. Aqui fala, levando cativo o pensamento. Amém? Uma vez que nós levamos o nosso pensamento em uma posição de fé, cativo a Cristo, essas muralhas vão ruir. Em nome de Jesus.
Um texto que nos ensina muito sobre essa armadilha, como nós vencemos a armadilha da amargura e a armadilha do ressentimento. Está em, se você puder abrir, Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, mas não tinha condições de pagar. E o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que possuíam, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o seu servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Amém, queridos? Só para exemplificar essa história, aquele servo devia muita prata. Aqui faz que ele devia uma quantidade enorme, e ele convertendo esses denários para o autor do livro Isca de Satanás, ele fez essa conversão, conforme era avaliado esses valores de prata, daria como se a dívida fosse de 4 bilhões de dólares. Imagina o seguinte: você tem uma dívida de 4 bilhões de dólares, e o teu Senhor te perdoou de 4 bilhões de dólares. E aí, o teu conservo, aquele teu amigo, aquela pessoa que te devia, ele devia para você 100 denários, que convertido ao dinheiro atual em dólar, seria 10 mil dólares. Também é um bom dinheiro. Era uma dívida razoável, 10 mil dólares também. Mas 10 mil dólares para 4 bilhões de dólares é muita diferença, não é mesmo? E sabe, queridos, isso é o que Jesus fez por você e por mim. Eu e você, se não fosse pela graça dele, pelo perdão dele, nós merecíamos ficar no inferno por toda a eternidade. Quantos acham que isso é muito mais do que 4 bilhões de dólares? E ele te perdoou. Não só te perdoou, mas ele mesmo pagou a dívida para você na cruz. E sabe, quando a gente tem algo contra o nosso irmão, nós temos que lembrar de que ele nos tirou do inferno, da condenação que nós merecíamos, e nos trouxe para a sua graça e para o seu perdão. E por isso nós temos que ter essa abertura de coração para perdoar
para liberar. Não apenas isso, né? Amar nosso irmão, né? Amar, a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos, orar e amar aqueles que nos perseguem, quanto mais os nossos irmãos, que está no mandamento básico, né? No mandamento de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. Amém? Então nós temos que, toda vez que o diabo tentar colocar, plantar no seu coração uma raiz de amargura, lembra, primeiro, que o perdão que você e eu recebemos, lembra da oração do Pai Nosso? Ele está condicionado a liberarmos também o perdão. E aqui a Bíblia fala que aqueles torturadores, o Senhor falou, vamos deixar ele com os torturadores. Uma vez que você, torturadores era como uma cela, uma prisão, e que aquele era o carcereiro, e ele, além de manter você preso, ele te torturava, sabe? Então quando você deixa de perdoar, você está dando legalidade para o inimigo te torturar. Quantos creem nisso? É a palavra que diz, sabe? A gente precisa ter esse entendimento de que o Senhor já pagou um preço muito alto e Ele te liberou de forma graciosa, de forma amorosa, e nós também temos que ter essa postura e esse coração. Eu queria pedir para o irmão Roberto, ele vai trazer um testemunho sobre esse assunto. Aliás, que você estava pregando só para mim, né? Boa noite, igreja. Bom, eu tenho duas partes. Vou falar a primeira parte. A primeira parte com relação ao que o pastor Sérgio está falando. Eu estava com o meu coração muito azedo, meu coração era crítico. Eu estava, faz tempo que eu estou assim. Não sei se as pessoas percebiam, mas eu estava assim. E de vez em quando eu andava com o pastor Sérgio lá, que a gente mora em frente, e ele perguntava para mim, como você está? Porque eu contei para ele como que eu estava. Aí eu falava, eu estou indo, estou bem. Mas eu não estava bem. Porque lá no meu profundo eu sabia que eu estava errado e eu precisava resolver. Então para mim tudo era crítica. Eu tinha irmãos aqui que eu não topava muito, só não vou dar nome não, tá? Vocês vão ficar aí meio, né? Eu nem sei se ele topava eu, mas na verdade ele não fez nada para mim. Então isso era uma isca. E também alguns parentes meus também que faziam coisas erradas, eu ficava falando, nossa, que novo esse cara fez isso, né? Eu tinha vontade de ir lá e conversar com ele, mas eu não ia. Bom, aí o que aconteceu? Aí toda vez que o Sérgio me via lá de boa, ele falou assim, vamos fazer uma caminhada? Eu falava assim, nossa, lá vai ele de novo. Ele vai perguntar para mim se eu estou bem, eu vou falar que eu estou indo, só que eu não quero tocar no assunto, ele já sabia qual era o assunto. Ele queria, mas na verdade ele fazia isso para me ajudar. Era eu que não queria receber ajuda, porque eu estava muito crítico, muito de coração, muito mal. E eu sempre gostei de servir na igreja, né, pastor? Só que eu estava amarrado, como ele diz aqui. Eu ficava amarrado, posso ter coisa para fazer, mas eu estou desse jeito com irmãos, com parente. Só que os irmãos não fizeram nada para mim. Foi eu que fui pondo na minha mente que aquele fazia isso, esse fazia aquilo. Vocês vão ficar curiosos, mas eu não vou falar aqui. Bom, muito bem. Essa é a primeira parte. Eu sei que não tem muito tempo para falar, a coisa é longa, eu vou resumir, tá? Agora tem a segunda parte, que é a melhor de todas. Há cerca de um mês, mais ou menos, entrou um ladrão na minha casa. Eu saí com a minha esposa para fazer abençoar duas mulheres, e ele viu eu saindo com o carro. Eu sei disso porque depois nós pegamos pela câmera, né, do pastor Sérgio, com um vizinho lá. Ele pulou na minha casa, pegou algumas joias da Arlete, pegou alguma bijuteria, mas não levou nada, não levou dinheiro, tinha dólar, não levou nada, estava tudo lá.
Mas ele fez uma bagunça tão grande na casa, eu falei assim para o pastor Sérgio, falei assim, depois eu chamei o pastor lá em casa, falei, ó, se eu encontrar esse cara, eu vou pegar a cara dele e vou esfregar no chão. Bom, isso era a minha carne falando. Mas aí um dia eu estava lá em cima da minha garagem, lá pensando, aí Jesus falou assim, e o 70 vezes 7, onde fica? Eu falei, nossa, eu já sabia disso. Bom, tem que perdoar para os inimigos, né? E eu não conseguia, nossa, eu fiquei muito mal, fiquei umas 2 semanas. O Sérgio acompanhou, eu ficava muito mal, eu não conseguia parar de pensar naquela situação. Até que um dia, Deus começou a mover dentro de mim. Para resumir a história, eu passei pelo fogo, mas o fogo só queima o que é ruim, não é verdade? E ele queimou. Eu não queria chorar, mas eu sou tão bom que ele queimou. Gente, eu não tenho mais nada contra meus irmãos. Mas eu não encontro, não sei quem é, está gravado no meu celular lá, ó. Mas Deus fez uma mudança no meu interior, que aquelas pessoas que eu tinha crítica, acabou tudo. E tem mais. Deus está me levantando, acordando várias noites para me orar pela igreja. Eu estou orando pela igreja, pelos pastores, pelas pessoas enfermas, porque não tem emprego. Eu estou orando, mas eu não fazia tempo. Eu estava muito preocupado comigo mesmo e isso me trouxe libertação. Agora, você podia falar de Jesus comigo? Amém? Então, o básico foi isso. Eu estou livre e desimpedido para servir o meu Deus. Como que eu sirvo o meu Deus? Servindo as pessoas. Se você precisar de alguma coisa de mim, da minha esposa, o que eu puder fazer, eu estou à sua disposição. Amém? Deus abençoe. Eu disse que ia falar se alguém soubesse se precisar que o bandido vá na tua casa lá para ver se desperta. Ó, se vocês estiverem passando pelo mesmo problema que eu passei e vocês precisarem de uma ajuda, eu oro para Deus mandar uma visita na sua casa. Beleza? Ele faz tudo, com pratinho. Ou seja, até aquilo que o inimigo pensa que vai atingir, Deus converte e reverte a bênção, porque Ele abençoa, né? Ele é aquele que nos abençoa em toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? Então essa isca, essa armadilha, né, que você possa, com esse testemunho do Roberto, possa deixar o seu coração aberto. Senhor, eu quero ficar livre. Eu não quero ficar preso com ressentimento. Eu não quero ficar preso com amargura. Eu quero ser livre pela tua presença, pelo teu sangue. E assim como o Roberto está totalmente livre agora, você também. Deus pode tocar o seu coração nessa noite e você também está livre. Amém, queridos? Livre para servir a Deus, livre para andar nos seus caminhos. Uma outra armadilha, quero abrir, vou ler para você aqui, está em Apocalipse 12, 7 a 8. Vou ler rapidamente para a gente um pouquinho mais rápido. Houve então uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Aqui, o que eu quero ressaltar desse texto é que o inimigo, o diabo, com essa astúcia dele, ele arrebanhou 1/3 do céu para haver uma guerra. Houve uma guerra no céu. Então, o que a gente pode tirar disso? Que
E ele também, da mesma forma, você que é criatura de Deus, que você hoje que é salvo por Jesus, ele de alguma forma, ele quer plantar no seu coração rebelião, ele quer colocar no seu coração também essa armadilha, de fazer que você se coloque em oposição à vontade de Deus. Ah, mas eu vou me opor a Deus? De forma alguma. Mas sabe, muitas vezes, pequenas rebeliões nos nossos corações, o inimigo pode plantar. Ah, eu vou ter que obedecer isso mesmo na palavra. A palavra diz não mentir, mas uma mentirinha, será que não passa? Sabe, queridos, isso a gente precisa ficar atento, porque o inimigo ele é muito astuto. Imagina, ele conseguiu convencer 1/3 de seres celestiais que estavam diante da glória de Deus, sabe? Por isso a gente precisa estar muito atento a todas as ciladas, né? A todas as tentativas do inimigo de plantar no seu coração e no meu coração a rebelião, porque ele também tenta essa armadilha de plantar no seu coração infidelidade e rebelião, e não precisa ser grandes coisas, é uma pequena rebelião, um pequeno desvio, é algo que você, por sua vontade, você resolve fazer contrário à palavra de Deus. Isso é já uma pequena rebelião plantada. E o inimigo ele é astuto, a gente precisa estar ali diante da presença do Senhor. E uma coisa que nos guarda dessa rebelião é a obediência. Escolha obedecer a palavra, mesmo que custe, porque isso vai te guardar de cair na armadilha da rebelião. Pode ser duro, pode ser difícil, mas a obediência sincera quebra a rebelião. Amém, queridos? A obediência sincera ao Senhor, ela quebra a rebelião, que o inimigo muitas vezes tenta plantar no seu coração. Eu vou correr um pouco mais. A sexta armadilha, João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. O inimigo vem para furtar, matar e destruir. Ele vai tentar tirar sua alegria, ele vai tentar tirar sua paz. E aí eu diria que essa armadilha é a armadilha da retaliação e da intimidação. Sabe quantos, muitas vezes, você de repente tomou uma posição, eu vou começar a orar mais, eu vou começar a buscar mais, eu vou começar a evangelizar, eu vou começar a servir o Senhor de forma mais intensa, não vou faltar nas reuniões, eu vou estar nas células, eu quero crescer em Deus. Você começa a caminhar e de repente você sente oposição, uma luta no trabalho, uma situação na tua família, sabe? E isso acontece. Realmente, o inimigo, ele tenta nos neutralizar, ele tenta nos roubar, ele tenta nos frustrar, ele tenta te intimidar com medo. Vou ler rapidamente aqui, 1 Tessalonicenses 2,18: quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Sabe, até Paulo, com certeza, enfrentou muitas oposições, e muitas vezes o inimigo, ele tenta te retalhar com algo na sua vida, com algo na sua família, com alguma situação, algum problema, e aí você e eu precisamos ficar atentos. Nós vivemos num país livre, não é mesmo? Nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos vir à igreja livremente, podemos fazer cultos nas nossas casas, somos livres. Mas existem muitos irmãos hoje que, para ter esse momento de culto, para ter esse momento de louvor, de ouvir a palavra, eles sofrem perseguição. Sabe, isso é ação do inimigo, né? Ele está de alguma forma tentando nos perseguir, tentando nos intimidar,
para que a gente pare, para que a gente recue, para que a gente fique neutralizado. E a gente precisa ter isso em mente. Não é porque você começa a falar do Senhor e aí uma situação difícil acontece, um problema vem sobre você. O que Ele quer? Ele quer te neutralizar, Ele quer apagar, Ele quer que você pare de falar, Ele quer que você pare de caminhar com Deus. Mas a gente tem que ficar atento a isso, né? E não se intimidar, e não deixar que o medo nos apodere. Tem uma passagem que diz assim, em Apocalipse 2:10. Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sabe que nós não estamos vivendo esse contexto, nós não vamos ser presos, porque, por enquanto, né, pelo menos vamos continuar querendo que não, né, no nosso país. Mas tem muita gente, né, que é só de pregar o Evangelho, está no risco de ser preso. Mas o inimigo continua agindo aqui. Ele vai agir também, ele vai te perseguir de alguma forma, dentro dos limites dele, dentro daquilo que ele pode fazer. Ele vai tentar te perseguir, ele vai tentar te prender, mas nós temos que ser fiéis até a morte. Sabe, ali nós vamos receber a coroa da vida. Jesus foi um grande exemplo de obediência. Imagina ali no Getsemane, ele enfrentando aquele momento de luta, onde o inimigo já tinha tomado Judas, tinha entrado em Judas, tudo já estava preparado para levar a Cristo na tortura, e levá-lo até a cruz. Mas Jesus ali naquele jardim, ele perseverou, ele decidiu se entregar para o Senhor. Sabe, muitas vezes você e eu podemos enfrentar situações difíceis, mas sabe aquilo, toda situação, tudo que você enfrentar, tudo que você fizer ou sofrer por fidelidade a Deus, nem se compara a essa coroa de vida que vai colocar sobre a sua cabeça. Muitas vezes aqui mesmo ele já vai te dar em bênção, ele vai te retribuir em bênção. Nós lembramos da história de Jó. Jó foi provado, Jó foi como se diz, peneirado também pelo inimigo, mas ele permaneceu, e tudo aquilo que ele perdeu, ele recebeu em dobro, na presença do Senhor. Então nós precisamos ter isso em foco. A disputa não é o que você ganha ou o que você perde. A luta, essa batalha que o diabo está tratando, lidando muitas vezes com você, ele não quer as suas finanças, ele pode tentar mexer nas suas finanças, ele não quer só alguma coisa importante para você, ele não precisa disso, mas o que ele quer é te tirar da fidelidade a Deus. O que ele quer é tirar a sua vida da fidelidade a Deus, porque aí ele atingiu o objetivo dele. Sabe, por isso a gente precisa ter isso em mente, que qualquer sacrifício, qualquer luta que você está enfrentando, qualquer situação adversa, permanece fiel até a morte. Querido, esse jogo só acaba na morte. Só acaba na morte. Por isso você e eu, nós não podemos desistir antes disso. Nós temos que estar com o nosso coração convicto. Eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar, com a batalha que tiver. Se o inimigo me colocar na cadeia, eu vou ser livre em nome de Jesus, porque o Senhor está comigo ali. Sabe, naquele momento, Jesus sofreu, ele permaneceu ali em intercessão, e a palavra de Deus fala que ele, ali no jardim, ele chegou a suar sangue, porque a carne dele, o espírito estava pronto, a palavra diz, mas a carne, nossa, é fraca, mas ele permaneceu por você e por mim. Ele não merecia aquele martírio, ele não merecia, nós merecíamos, mas ele não merecia, mas ele se entregou por você e por mim. Então, fiel que ele foi, a morte não o deteve. No terceiro dia, a bomba atômica explodiu. Amém? O poder do alto, Jesus ressuscitou.
está vivo, à destra do Pai, sentado à destra do Pai, com todo o poder e toda a autoridade. E Ele espera que você também, um dia, ressuscite com Ele, para a sua glória, viva eternamente com Ele. Sabe, por isso, decida hoje ser fiel até a morte, porque Ele tem uma recompensa que você não tem nem ideia do que é, de tão maravilhosa, de tão grande, de tão eterna. E como nós falamos aqui do inferno, Jesus te livrou a mim, de estar a eternidade em sofrimento. Mas o que Ele te oferece? Se você for fiel, se você receber a graça, e essa fidelidade é crer nele, porque tudo é Ele que faz. É Ele que vai te justificar, é Ele que vai te perdoar, é Ele que vai te santificar. Não adianta com a sua força, você só tem que tomar a decisão de dar os passos em direção a Ele. Você só tem que falar: Senhor, eu creio em Ti, e eu me coloco, e a fé nele é o que vai vir, e vai tocar as nossas vidas. É a graça dele sobre você e sobre mim que vai nos transformar e vai nos mudar. Amém, queridos? Então você pode vencer a batalha da retaliação. E Jesus, Ele enfrentou essa grande batalha. Talvez ali, a Bíblia fala que Ele levou sobre nós, Ele se fez pecado, Ele levou toda a condenação, todo o pecado da humanidade sobre Ele. Por isso, há tão grande o sofrimento que Ele teve ali na cruz. Mas Ele permaneceu fiel, e Ele nos dá esse livramento e essa vitória. Por isso a gente precisa receber dele, receber e ficar debaixo da graça dele, do poder dele, para que a gente também adquira a vitória, prove da vitória, em cada dia, em cada situação. E Jesus nos ensinou ali, se Jesus precisou orar para enfrentar a oposição do inimigo, quanto mais nós. E os discípulos foram com eles, mas estavam tristes e dormiam. Naquele momento do jardim, enquanto Jesus estava intercedendo, lutando, orando, clamando, e até chegou diante do Pai, falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas senão eu quero a tua vontade. Se posicionando, e buscando, e até suando sangue. Os seus discípulos estavam dormindo. E o alerta dessa noite: não durma, querido. Não durma no meio da batalha. Continua firme, buscando o Senhor, continua declarando em fé, continua buscando a intimidade com Ele. E a passagem fala que anjos vieram ministrar e ajudar Jesus naquele momento. E sabe, quando você estiver posicionado em oração, posicionado em clamor diante do Senhor, não importa o que você vai ter que enfrentar, pode ser que Deus te livre, pode ser que Deus queira que você enfrente, mas não importa o resultado, você está com Ele. Anjos vão vir ministrar a sua vida, a presença dEle vai estar sobre você, e você não vai estar dormindo. Amém, queridos? A gente não pode ter a postura como os discípulos, que no momento da tristeza, eles estavam tristes, eles sabiam, Jesus já tinha dito: eu vou ser traído por um de vocês. Eles estavam tristes com isso, mas ao invés de eles irem orar, e a Bíblia fala, nós precisamos orar para não cairmos em tentação. Nós precisamos continuar buscando para não cairmos em tentação. E os discípulos dormiram, mas Jesus nos deu uma coisa, que nós temos que orar, buscar o Senhor. Amém, queridos? Concluindo essa palavra, eu queria abrir em Efésios 6, 12 a 18. Nós precisamos ter uma postura. Efésios 6, 12 a 18. Nós vamos mostrar um videozinho bem rápido, 2 minutinhos, mas mostra a postura que nós temos que ter diante das lutas, diante das armadilhas, diante das situações que vêm sobre a tua vida. Uma postura de fidelidade ao Senhor, uma postura de fé, uma postura de se revestir de Deus. Amém, queridos?
Esse texto que nós vamos ler fala de vestirmos da armadura de Deus. A Bíblia fala que nós temos que nos desvestir do velho homem e nos revestir do novo homem em Cristo, que é a imagem de Cristo. E essa armadura nada mais do que nós nos revestimos de Cristo. Nós vamos ver a postura que nós temos que ter. É um exemplo de um filme. Você deve ter assistido ou não, é o Quarto de Guerra. É uma passagem desse filme onde a gente deve ter essa postura diante do inimigo. E não nos acovardarmos, mas continuarmos, né, crendo na palavra e no poder do nosso Deus. Apaga a luz totalmente para mim, por favor, aí do fundo também, por favor. Som. Eu não sei onde você está, diabo, mas eu sei que pode me ouvir. Eu não sei onde você está, diabo, mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente e já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! Jesus é o Senhor dessa casa! E isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras, seus esquemas, todas as acusações e saia daqui, em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento, não vai ter a minha filha e com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão e isso significa que você está fora. E outra coisa, eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você. Então volte para o inferno, onde é o seu lugar, e deixe a minha família em paz. Amém. Amém. Temos que ter uma postura assim, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está em mim. Amém, queridos? Vamos ler esse texto de Efésios concluindo. 6:12, todo mundo abre, por favor. Diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, amém? Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Aqui você pode destruir a armadilha da carne, porque a verdade cinge sua vida. O cinto fala de algo que envolve todo o seu ser, né? Todos os lados da sua vida. Você pode ser guardado pela verdade que há em Jesus. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés
calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Sabe, quando nós temos os nossos pés fincados em Jesus, os nossos pés estabelecidos em Cristo, nós não vamos cair no engano do orgulho, porque o nosso caminhar, a nossa vida está fincada nele, e o diabo não vai conseguir vencer essa armadilha da soberba e do orgulho. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Quando nós cremos no perdão de Jesus, quando nós cremos na palavra de Jesus, toda essa seta inflamada que Ele quer tocar na sua casa, na sua família, você com o escudo da fé pode se levantar e se defender em nome de Jesus. Usem o capacete da salvação. Quando a nossa mente é guardada com esse capacete da salvação, que é a presença do Senhor, é a fé que nós temos, que fomos resgatados, nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. E uma vez que você guarda a sua mente, você coloca esse capacete da salvação, essa segurança, essa certeza da salvação, isso vai te livrar da armadilha da rebelião, da infidelidade, porque você pertence a Cristo. Amém, queridos? Se você se reveste disso. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com a palavra de Deus, você e eu podemos destruir fortalezas. Com a palavra de Deus, ela é poderosa para rebater toda a retaliação do mal contra você, toda a armadilha de intimidação, toda a armadilha que quer colocar medo no teu coração. Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a arma de ataque. Amém? As outras é de defesa, essa é a tua arma de ataque, para aniquilar e destruir. Assim como Jesus, diante da tentação que ele teve contra o inimigo, ele declarava a palavra: está escrito. Amém, queridos? Você vai dizer: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Você vai se apossar e tomar uma posição de vitória diante do Senhor. Amém? E aí conclui: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverantes na oração. Não durmam. Estejam acordados, estejam atentos. Por todos os santos. Nós vivemos em comunidade, amém, queridos? Nós temos que, a nossa guerra, ela é conquistada com essa poderosa arma, que é a oração. Então, se nós estamos juntos em oração, se nós estamos juntos, abençoando um ao outro, fortalecendo um ao outro, numa unidade em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E você vai estar revestido dessa armadura de Deus, que é o próprio Cristo habitando no seu coração, guardando a sua mente, guardando os seus olhos, guardando o seu coração, te dando realmente armas de defesa e armas de guerra para combater o dia mal. E você vai tomar uma postura assim mesmo. O inimigo, ele tem lá a espingardinha dele, mas você tem uma bomba atômica na sua mão. E esse é o Espírito Santo no seu coração, agindo e falando através de você. Amém? Você crê nisso, querido? Fica de pé. Vamos seguir os irmãos lindos. Eu não vou fazer um apelo, porque todos nós enfrentamos batalhas, todos os dias. Mas eu queria que você, nessa hora, meditasse um pouco o que nós falamos. Meditasse nessas. Talvez você esteja passando, ou até sendo cercado em alguma armadilha. Mas Deus, Ele quer colocar em suas mãos a vitória, amém, Deus? Ele quer derramar força sobre você, poder do alto, para que você possa vencer. Vencer o ressentimento, vencer os enganos, as mentiras, que o seu coração esteja posicionado nessa postura de guerra e de vitória de Deus.
Nem que